Então, pessoal, essa aula é sobre a República da Espada, uma aula de história muito importante para o nosso conhecimento sobre o passado do Brasil. A República da Espada teve um período de 1889 a 1894. Ela é conhecida também como a Primeira República Brasileira. A participação do Exército na proclamação da República garantiu aos militares a chefia do novo governo. Então, esse período da República Brasileira, governada por militares, é por isso a denominação de República da Espada. As principais características da República da Espada. Nós tivemos então a instalação de um governo republicano muito forte e centralizado. Forte repressão de movimentos populares, então o povo, apesar de demonstrar alguns indícios de revolta, mas todos esses indícios foram reprimidos. Desentendimento com as oligarquias, ou seja, os poucos fazendeiros, e os grandes cafeicultores que defendiam um governo descentralizado, ou seja, um governo popular. Nós temos aqui algumas representações da República. Este em seu cavalo aí é o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi escolhido para chefiar o novo governo. Imediatamente tomaram-se medidas para consolidar o novo regime. Entre outras decisões, uma Assembleia Constituinte foi convocada para escrever a nova Constituição do Brasil. Essa Constituição foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. A consolidação do regime republicano foi tumultuada. Marechal Deodoro contou com o apoio dos militares. Sua proposta política centralizadora se opunha ao federalismo do Congresso, porta-voz dos cafeicultores paulistas. Aí a representação da primeira bandeira republicana. Essa bandeira era uma bandeira provisória da República que foi adotada durante 4 dias apenas. Aí nós temos outra representação, da proclamação da República, uma nova bandeira para o Brasil. Essa bandeira, essa pintura aí foi de Pedro Bruno, a Pátria. Encontra-se no Museu da República no Rio de Janeiro. A atual bandeira do Brasil foi elaborada em 19 de novembro de 1889, logo depois da proclamação da República. Ela foi projetada por Raimundo Teixeira Mendes e por Miguel Lemos, com desenho de Décio Pilares. As representações da República, nós temos aí as primeiras cédulas da República de 1890, a de R$500 e a de R$1.000, acervo de Ferrari. Tiradentes, um mito republicano que teve um primeiro movimento lá em Minas Gerais, da Inconfidência Mineira. Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891. O Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido para chefiar o novo governo. Imediatamente, tomaram-se medidas para consolidar o novo regime. Entre outras decisões, uma Assembleia Constituinte foi convocada para escrever a nova Constituição do Brasil. Ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. A consolidação do regime republicano, então, foi bastante tumultuada. Marechal Deodoro contou com o apoio dos militares. Sua proposta política centralizadora se opunha ao federalismo no Congresso, porta-voz dos cafeicultores paulistas. Encilhamento. A política econômica baseada na emissão de papel moeda, criada pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa, com objetivo de industrializar o país. O plano acabou agravando a crise econômica, desvalorizando a moeda e aumentando então a inflação. Essa crise política não teve apoio político e, com um governo autoritário e centralizador, Deodoro fecha o Congresso Nacional. Ocorre então a revolta da Armada.
Teodoro da Fonseca é obrigado a renunciar pelas fortes pressões da Marinha. Floriano Peixoto, 1891-1894. Floriano Peixoto, então, ele assume o poder de forma inconstitucional. A revolta da Armada II, a Marinha, liderada pelo almirante Custódio de Melo, exige a renúncia de Floriano Peixoto, que executa forte repressão aos revoltosos e se mantém no poder. Ocorreu a Revolução Federalista, Floriano Peixoto controla a revolta dos federalistas gaúchos, que queriam maior autonomia para o seu estado. Floriano fez também um governo autoritário e centralizador, ou seja, centralizou o poder na sua mão, e autoritário, mas com grande apoio do Congresso Nacional. Pelo fato de ter feito um governo forte e ter conseguido consolidar a República no Brasil, Floriano Peixoto então ficou conhecido como Marechal de Ferro. Após a repressão das revoltas, o governo brasileiro voltaria às mãos dos civis. A revolta agora seria governada pela elite cafeeira.